Olá, quinto ano, tudo bem? Agora nós vamos fazer a nossa correção de história, tá bom? Do nosso livro didático, das páginas 14, 15 e 18. Então, abra, por favor, o livro didático para a correção destas páginas. A respeito dos griots, leia este texto. No campo do senhor Amade, os instrumentos tocam para que as espigas caiam mais alegres nos cestos. Lá está o griot com seus músicos para entoar a canção. Keita, filho do imperador, filho de Sundiata, ceifa e estende o teu braço. Os celeiros há 3 meses estão vazios. Turi, filho do imperador, filho de Samori, faz rolar as espigas sonoras. Cefai, vós todos, filho de Farabá. Depois desse campo, passai a outro, depois outro, e haverá festa em Farabá. Nós temos aqui palavras, né, bem desconhecidas pra gente, tá bom? Que são palavras, obviamente, africanas, tá? Sundiata e Samori, imperadores de Mali na África. Ceifa, ato de ceifar, ou seja, de cortar uma plantação. E Farabá, região que atualmente pertence ao país Guiné-Bissau, tá? Por meio de canções, alguns griots encorajam os trabalhadores na hora da colheita. Ao som do balafon, da cora e de tambores, celebram o passado e recordam o tempo do plantio e da colheita, mas não deixando esquecer os tempos difíceis que exigem coragem. Com base no texto e em seus conhecimentos a respeito da tradição oral na África, responda as questões. Letra A, que tempo da natureza foi narrado pelo griot? Plantio do trigo, colheita de milho ou plantação de mandioca? Nós vimos que foi a colheita de milho, né? Porque ele cita isso na própria fala dele. Letra B, porque o griot estava cantando, gente? Para encorajar o trabalho na colheita, recordar o tempo da boa colheita e da fartura e lembrar também dos tempos difíceis que requerem coragem. Lembram, né? Os povos antigos tinham muitas tradições de dança, música e festas relacionadas também à religião, à crença, tá? E passavam isso de geração a geração. Então isso era muito comum, eles fazerem esse tipo de ritual. Letra C, que instrumentos musicais são tocados pelos griots? Nós temos lá escrito no texto, é o balafon, cora e tambores. Número 2, quais são as funções desempenhadas pelos griots? Os griots, a gente fez até uma comparação aos pajés, né, das tribos indígenas. Eles têm várias funções com a comunidade, são pessoas muito importantes para aquela comunidade. Então, quais as funções? Eles desempenham as funções de educadores, tá? Ensinando os mais novos, poetas, músicos, cantores e guardiões do conhecimento. Número 3. Você conhece alguém que conta histórias? Identifique quem é esta pessoa e explique o motivo de ela contar essas histórias. Vocês conhecem aquelas pessoas que adoram contar alguma coisa, né? Quando surge um assunto assim, adora falar sobre alguma coisa que viveu naquela época, né, que passou por aquilo. Tá? Isso aí a gente pode conversar sobre isso na nossa tutoria com os demais colegas, tá bom? Aqui leia essas imagens de manifestações culturais tradicionais. Nós temos a dança do folclore russo, tá? E o teatro de sombras da Indonésia. De acordo com a leitura das fotos, responda as questões. Numere as imagens de acordo com o tipo de manifestação cultural. Número 1 para teatro de sombras indonésio e a número 2 para dança folclórica russa. Gente, é mais, né, uma questão assim do livro para uma coisa que já está com a resposta, né? Se nós formos lermos a descrição da foto e a opção que vamos marcar, nós temos exatamente já a resposta, tá bom? Então, a primeira, teatro de sombras da Indonésia, né? E a segunda, dança folclórica russa. Obviamente fica 2, né? A dança folclórica com a dança de folclore russo e a 1 com a outra, teatro de sombra da Indonésia. Letra B. O que possibilita a prática dessas manifestações culturais na atualidade? Então, o que possibilita, gente? É justamente o quê? O ensinamento.
né, dos mais velhos, o que eles passam de geração em geração. Porque se esse tipo de informação não fosse repassada, essas manifestações culturais se perderiam, tá? Então, essa dança folclórica russa iria se perder se não houvesse passagem de geração em geração, né? Os pais passam para os filhos para dançarem, para cantarem sobre aquilo, como funciona, tá? E o teatro de sombras da Indonésia, a mesma coisa, né? Então, para que coisas assim se mantenham, a gente tem que ter as informações, as histórias, né? As histórias que os mais antigos contam, tá? Então, é isso. O que possibilita a prática dessas manifestações é a repetição e os ensinamentos dos mais velhos. Letra C. É possível afirmar que essas manifestações culturais também fazem parte da tradição oral? Justifique sua resposta. Gente, é claro, né? É possível afirmar que essas manifestações culturais também fazem parte da tradição oral? Óbvio, porque essas manifestações culturais, elas foram passadas de uma pessoa para outra, de uma geração para outra, de forma oral, né? Usando a oralidade, tá bom? Então, sim, as tradições orais também incluem danças e alguns tipos de apresentações que são passadas de geração a geração. As páginas 16, né, quem está olhando pelas sequências, 16 a 17 nós já vimos na nossa aula da semana passada. E vocês também têm para responder, né, para a gente fazer a correção agora, a página 18, tá bom? Então, lápis na mão, marque X na imagem que representa como são transmitidas as tradições orais pelos povos estudados. Claro que, né, a gente tem uma imagem aqui de um senhor lendo um livro dentro de um lugar fechado, numa sala fechada, cheia de livros. E aqui nós temos alguém se manifestando dentro de um grupo de pessoas ao ar livre, tá? Então, obviamente, a gente está falando das tradições orais, né, transmitidas pelos povos antigos, principalmente. Quem representa esta imagem aqui, certo? E justificando a resposta, gente, é claro que vocês podem justificar da maneira de vocês, mas porque os povos africanos indígenas eles se manifestavam na coletividade, né? Quando eles sentam em grupos de pessoas para poder conversar sobre os assuntos e decidir certas coisas, sendo compartilhados pelos mais idosos, né? Normalmente os mais velhos, tá? Tanto dos griots quanto dos, né, os pajés, pelos mais idosos do grupo com os mais jovens, tá? Então, é a informação passada de geração em geração. Na número 2, neste caça-palavras, encontre 8 termos que indicam maneiras de expressar a tradição oral. Eu não vou colocar aqui onde encontrá-los, até porque eles estão muito fáceis de encontrar em um caça-palavra bem pequeno. Eu vou colocar para vocês as palavras que vocês terão que encontrar, tá bom? Então, nós temos canto, provérbios, dança, ritos, música, conversas, poesia e símbolos. Para quem teve dificuldade de responder isso aqui, ele está, gente, todas as palavras estão na horizontal, tá? Nós não temos palavras na vertical, que já facilita, e elas estão sequenciais, tá? Elas estão bem, como elas estão próximas umas das outras, é como se ela tivesse feito uma escadinha torta, tá? Então tá uma embaixo da outra. Número 3. Marque X nas alternativas que explicam a existência de diversas línguas no mundo. As palavras da língua portuguesa falada no Brasil têm origem em muitas outras línguas, como o latim, o tupi-guarani, o banto e o ioruba. É correto, né, gente? A gente sabe que a nossa língua ela é uma mistura, tá? Ela tem a sua origem com a língua portuguesa de Portugal, mas também ela é uma mistura influenciada por vários outros povos que aqui habitaram, tá bom? Depois, todas as línguas são muito parecidas umas com as outras, existem apenas algumas diferenças entre elas. Claro que não, nós temos línguas que são completamente diferentes das nossas, né? Então, são línguas diferentes, culturas diferentes, são muito diferentes, tá? E por último, as diferentes línguas surgiram gradativamente por meio da interação entre as pessoas. Também, né? Quanto mais pessoas interagiam vindo de lugares diferentes, mais cultura era compartilhada. E também a questão linguística era ampliada. Então, as diferenças de línguas surgiram gradativamente, foram aparecendo línguas novas, novas palavras, né? E a gente começou a usar essas palavras também como nossa língua, tá bom?
Então, nós vamos marcar também. Gente, lembrar da importância, né, de realizar a correção sempre, tá? Corrijam direitinho. Lembre que não tem que ser a resposta de você, não tem que ser a minha resposta necessariamente, mas o contexto sim, tá bom? Mas podem colocar a resposta de vocês. Dúvidas sobre as questões vocês vão esclarecer nas nossas tutorias, tá? Então, a tutoria da semana não é da próxima semana, é da outra ainda, tá? Porque é quinzenal, a nossa de história. E até a próxima correção, corrijam direitinho, tá bom? Até breve.